Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. São chegados os tempos de grande provação. É chegada a oportunidade de nós outros nos fazermos presentes com a fé raciocinada que possuímos na direção da situação pandêmica que o mundo vivencia. Mas este anúncio não é algo que nos deva absolutamente aturdir. É algo que tem por finalidade nos fazer um chamamento. Os desígnios de Deus comparecem para nós outros homens para nos fazer evoluir. E por mais que isso pareça paradoxal, os desencarnes que são decorrentes dessa pandemia são parte de um projeto maior de evolução. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo assim nos fala. E essas moradas são aquelas que, além da terra, irão tornar-se o local de habitação desses companheiros e dessas companheiras que estão desencarnando por conta dessa pandemia. Portanto, o primeiro ponto que nós queremos trazer para a apreciação de todos vocês, mas sobretudo para a interiorização dentro de vocês é: não temam. Existe nessa programação a misericórdia de Deus como seu alicerce maior, como sua condição básica para que todo esse processo seja concluído de forma a que as nossas consciências possam reformular-se. Isto vai alcançar apenas aqueles que sobreviverem? Absolutamente. Todos esses irmãos que desencarnaram e que irão desencarnar pela ação deste vírus terão novas oportunidades. No prefácio do mesmo Evangelho, o Espírito de Verdade nos faz uma afirmação categórica: homens, irmãos a quem amamos, alegrem-se. Mas para que nós nos alegremos, é preciso que a mensagem do grande Pai, através de seu Filho unigênito Jesus, possa de fato participar do nosso mundo íntimo e de todas as nossas ações na vida. Além dessa pandemia, ao redor do mundo, vulcões voltaram a ter o seu processo de erupção e, em suma, esses processos de desencarne em volumes muito grandes ressaltam a condição de mudança planetária que nós precisamos entender, aceitar e, sobretudo, vivenciar com a profundidade que nos for possível. Mas para aclarar as nossas ideias, o mesmo Deus, através de Jesus, nos oferece confiança e consistência através da sua mensagem. Os desígnios de Deus são e serão sempre os desígnios do homem. Deus é o grande Pai, Jesus é o grande irmão nosso, aquele que governa o nosso planeta e tem, não apenas sob seu poder, mas sob a ação de seu coração misericordioso, toda sorte de procedimentos para nos esclarecer e, consequentemente, para nos melhorar.
É preciso então que aconteçam esses processos catastróficos? Sim, é preciso. Nossa alma veio ao longo de milênios sendo municiada com toda sorte de informações, de mensagens e de exemplos. E do Evangelho segundo o Espiritismo emergem, nestes tempos, os seus personagens mais importantes. Aqueles que, através de Allan Kardec, trouxeram não apenas a confecção do Evangelho em si, pelas suas mensagens, mas pelos seus exemplos. Querem eles, de toda maneira, estar perto de nós, cuidarem de nós, nos conduzirem neste momento de transição planetária, de transição da vida física para a vida espiritual, no retorno que é absolutamente natural. A morte é um fenômeno biológico, o espírito é imortal. Mas neste momento, principalmente, em que as pessoas experimentam um desassossego natural, o único sossego possível é a fé raciocinada. A fé que encara a razão frente a frente como tem encarado em todas as épocas da humanidade. E tem produzido o efeito de esclarecer as mentes e os corações, produzindo homens simples para instruírem, evangelizarem, acolherem e cuidarem de pessoas. São chegados os tempos em que o orgulho terá que ser desnudado. Não fará mais tanto sentido ter, se não é possível gastar. É necessário ser mais humilde, ser mais fraterno, ser mais engajado na convivência fraterna que precisa, enfim, acontecer. Temos visto os sobressaltos que o homem dá todas as vezes em que lhe afligem situações como essa. Mas são exatamente essas situações que aparentemente nos fragilizam, que nos fazem pensar e admitir a presença e a existência de Deus. Na delicadeza de cada gesto nosso, mesmo das lágrimas que todos seguramente vertemos e verteremos todas as vezes que a notícia do desencarne de um amigo, de um familiar nos chegar, são absolutamente compatíveis com a situação. Mas é preciso enxugá-las e cuidar do nosso mundo íntimo. Nele estão as respostas e está também a munição para fazer frente a esta batalha absolutamente esclarecedora. Os sinais dos tempos são os sinais de Deus. Nietzsche, um filósofo, escreveu certa vez a oração ao Deus desconhecido. E o fez com a simplicidade de sua alma, admitindo a grandeza do grande Pai perante todas as nossas dificuldades e nos apontando o caminho absolutamente seguro que todos podemos seguir. Admitir a Deus, admitir a Jesus, terá que ser admitir o próximo. Aquele com quem nós dividimos a existência na Terra. Aquele que conosco cruza diariamente
não importando a sua posição, não importando absolutamente a sua crença. O primeiro passo deverá ser um sorriso, depois as palavras de conforto, de força, de afeto e, por fim, o entendimento. Já não é mais possível considerar a possibilidade de pensarmos que alguns de nós são superiores a outros. Nunca fomos. Isso é fruto de uma ignorância que perpetuou-se por estes séculos todos, mas que agora, assim como o orgulho, o egoísmo e a vaidade, está despida. Perdeu a roupa elegante e supostamente confortável que vestia para experimentar a túnica da humildade. Todos nós somos convocados a um serviço grandioso de fraternidade pela via da caridade. Se quiserem um exemplo, existem vários. Próximo de você, seguramente tem alguns. Você mesmo, certamente é um exemplo. Mas vamos trazer um bem eloquente. Paulo, o maior tribuno do cristianismo, antes de ser Paulo, era Saulo, juiz do Sinédrio, que, como os demais juízes do Sinédrio, invejavam o Cristo. Como eles poderiam admitir que o filho de um carpinteiro tivesse um saber que eles não alcançavam? Conhecesse sobre Deus como eles, que eram doutores nas leis judaicas. Saulo condenou à morte por apedrejamento Estevão, seu cunhado, irmão de Abigail, sua noiva. E o fez porque não conseguia entender que aquele carpinteiro que o tribunal onde ele servia havia contaminado com a sua mensagem o singelo Estevão. Por isso, ele o condenou. Saulo precisou então, após o desespero, o desalinho de suas faculdades, partir. E na estrada de Damasco, encontrou a resposta para as suas necessidades. O próprio Mestre fez chegar aos seus ouvidos a sua voz convincente: Saulo, por que me persegues? E ele responde a Jesus: como eu posso perseguir-te se eu sequer te conheço? E Jesus responde: quando tu persegues a um dos meus pequeninos, é a mim que o fazes. Saulo, então, experimenta em todas as suas fibras, em todos os departamentos do seu corpo físico e do seu espírito, a conversão. Torna-se Paulo de Tarso e caminha pelo mundo inteiro conhecido à época, levando a mensagem. No aerópago grego, na Assembleia dos Anciãos, poderia ter tido o seu nome inscrito dentre os imortais que por ali haviam passado, não fosse por um detalhe. Proferiu a frase que deve ser para nós, para todos nós, um mantra.
A vida não começa no berço e nem termina no túmulo. A assembleia esvaziou-se. Os gregos admitiam vários deuses. Paulo seguiu a evangelizar, seguiu a levar a mensagem e segue ainda hoje instruindo e retificando corações. E nós? Vamos nos converter quando? É chegado o momento. A conversão é um ato íntimo, é um reavivamento, é um renascimento, é uma reforma profunda e definitiva. Proponha-se para fazer frente a o que estiver programado para você, para mim, para todos nós. Reformar-se. Proponha-se entender os sinais de tempo, os sinais do tempo como os sinais de Deus. Proponha-se a aceitar os desígnios de Deus como os seus desígnios. Cristo, quando esteve diante de Pôncio Pilatos, nas várias vezes em que Pôncio Pilatos o inquiria, e Pôncio Pilatos era um inquiridor temido, fez a mente dele travar. Quando disse de forma tranquila e serena a Pôncio Pilatos: o que é a verdade? A verdade, meus irmãos, é a mensagem que transpôs os séculos, que fez homens dificílimos tornarem-se dóceis, que transformou em música palavras atrozes, que deu para o mundo a fé raciocinada. O Espírito de verdade, no prefácio do Evangelho, é o Cristo redivivo. O Evangelho é a bússola de todos nós cristãos. Façamos por merecer a oportunidade que estamos tendo. Façamo-nos como Paulo apóstolo. Façamos como Pôncio Pilatos, tendo aquele hiato de tempo em que a nossa mente travou com a pergunta do Mestre: o que é a verdade? Não é a minha, não é a sua, não é a nossa verdade. É a verdade do Altíssimo. Esta sim irá prevalecer sobre todas as coisas e irá descortinar para nós um mundo novo, onde voaremos com as asas da esperança na direção da liberdade, onde, refeitos, aprenderemos a nos olhar e a nos entender pela via da caridade. Façamo-nos todos portadores da Boa Nova, que é o Espiritismo. Façamo-nos todos mensageiros da paz que está contida e permanecerá contida no seio da humanidade, porque nós, do sul da América do Sul, somos todos espíritos fadados a promover no mundo a melhoria dos corações e das mentes. Apresentemo-nos voluntariamente nesse serviço de paz, de amor, de tolerância e de boa vontade.
façamos por onde merecer estarmos neste momento, em meio à transição, atravessando esse mar revolto. O barco da humanidade é imenso. As águas estão mexidas, mas lá atrás, no leme, o Nazareno Divino nos conduz. Não percamos a fé, não percamos o rumo e não percamos a certeza de que juntos, em oração, em pensamentos fraternos, em atitudes humildes e renovadoras, considerando o amor ao próximo como o nosso próprio amor, venceremos. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.